Bem-vindos mais uma vez, amigos, ao programa de estudos bíblicos Prophecy Odyssey. E estamos muito gratos e encorajados por ver cada um de vocês aqui em nossa audiência ao vivo na cidade de Nova York. Louvado seja Deus por vocês terem lotado o local neste dia porque queriam ouvir o assunto sobre o qual estamos falando. E a marca da besta e o selo de Deus, um assunto muito pertinente e muito importante. Também quero dar as boas-vindas àqueles que estão assistindo pela televisão, nossos 3 telespectadores da ABN, muito gratos por estarem sintonizados fielmente, bem como aqueles que estão assistindo ao redor do mundo pelo Hope Channel International, Good News Network, Roku, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, não sei, há todos os tipos de pessoas que estão pegando trechos de som disso agora e estão colocando-os no ar. E assim temos, 35 milhões de pessoas que assistiram online. Você pode dizer amém? É emocionante em todos os diferentes programas. E quero agradecer a dedicação de nosso público de Nova York. Temos um estudo muito importante hoje à noite que tratará de um tema que a Bíblia aborda. E ele vai de capa a capa na Bíblia. Talvez eu deva começar lendo um versículo para vocês e depois vamos ao nosso fato surpreendente e à nossa pergunta. Se você abrir o capítulo 7 de Apocalipse, vamos direto ao assunto. Apocalipse capítulo 7, o primeiro versículo. Como Jesus disse, estas palavras estão se cumprindo hoje em seus ouvidos. Depois destas coisas vi 4 anjos, em pé nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, segurando os 4 ventos da terra, que são tempestades de angústia, para que o vento não soprasse sobre a terra, falando sobre a liberação das 7 últimas pragas, nem no mar, nem em árvore alguma. E ouvi outro anjo que subia do oriente, e tinha o selo do Deus vivo. O sol nasce no oriente, esta é a luz de Deus que vem. E ele clama em alta voz aos 4 anjos, a quem foi concedido danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiquem a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel foram selados. E então começa a enumerar as diferentes tribos da tribo de Judá, 12 mil. Você notará que a lista aqui em Apocalipse 7 é diferente de qualquer outra lista das tribos na Bíblia. Ela deixa de fora Dan e Efraim, mas divide os filhos de José e inclui Levi, de modo que mantém o número 12. E quando você junta os nomes da forma como eles aparecem aqui, basicamente conta a história da salvação. Judá significa louvarei ao Senhor, porque ele olhou para mim e me deu boa sorte. Para minha luta. Deus está me fazendo esquecer. Deus está unido a mim. E comprou para mim uma habitação. O plano completo do Evangelho está nos nomes, quando você os coloca juntos em seu significado hebraico. Mas esses 144 mil têm o nome de seu pai na testa. Muitas pessoas se perguntam o que significa a marca da besta na testa. Alguns se perguntam, será que é um daqueles chips? Sabe, agora as pessoas estão realmente colocando chips em suas mãos. Alguns de vocês têm chips instalados em seus cães para que, se eles desaparecerem, possam encontrá-los. Isso é exigido em alguns estados. E acho que em alguns países suecos, em algumas empresas, as pessoas simplesmente não querem carregar um cartão consigo. Elas têm apenas um pequeno chip, que não parece incomodá-las, inserido em suas mãos. Elas simplesmente levantam a mão e caminham para o trabalho, e as pessoas dizem, marca da besta. Essa não é a marca da besta. Ou outras pessoas imaginaram que nos últimos dias, algum governo vai dizer a todos para fazerem fila e vão tatuar 6, 6, 6 em sua testa. Quantos de vocês já viram imagens como essa? Sam, um dia eu estava saindo de um mercado e o preço chegou a $6,66. E o caixa disse, olha só, 6, 6, 6. Eu disse, sim, dê uma olhada nisso. Eu disse, você sabe o que isso significa? Ela disse, não, mas é ruim. As pessoas sabem que há algo ameaçador e se por acaso você estiver em um estádio com mais de 1000 lugares, olhar em volta e ver se vou me sentar no assento número 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6 ou 6, 6, 7, você se moverá para um assento e se sentará. Ela disse, apenas jogue pelo seguro, não vou me sentar no 6, 6, 6. Conheço alguém que recebeu a placa do carro.
Ela dizia que alguns números nos últimos 3 eram 6, 6, 6. E ela a devolveu e disse: minhas crenças religiosas não querem que eu tenha essa placa de carro. O que é a marca da besta? O que é o selo de Deus? Muito bem, vamos entrar em nosso estudo de hoje, que trata da marca de Satanás ou do selo de Deus. A Bíblia é muito clara sobre o que é e o que não é isso. Antes de mais nada, um fato surpreendente. A tecnologia de reconhecimento facial é uma faca de 2 gumes. E em nenhum lugar ela é mais onipresente do que na China, onde você pode sacar dinheiro, comprar mantimentos, fazer check-in no aeroporto usando apenas o seu rosto. O lado negativo é que, onde quer que você esteja na China, provavelmente estará sendo observado. O país tem mais de 700 milhões de câmeras de vigilância. Isso equivale a uma lente para cada 2 cidadãos. A China argumenta que isso é para a felicidade e a segurança geral da população. No entanto, muitos se ressentem de que seus movimentos, finanças e agora, com a tecnologia de reconhecimento facial, eles podem medir suas emoções, como você se sente. Tudo isso está sendo monitorado. E se as pessoas não estiverem se qualificando como cidadãos bons e solidários, às vezes, quando vão à loja para comprar algo, eles dizem: você não se qualifica. Você não pode comprar, não pode vender. Mas essa não é a marca da besta. Utilizando supercomputadores poderosos, o sistema de reconhecimento facial do país é capaz de escanear todos os rostos dos 1,4 bilhão de cidadãos da China em 1 segundo. E agora eles estão tornando os computadores ainda mais rápidos. Um número cada vez maior de empresas americanas está usando a tecnologia de reconhecimento facial em tudo, desde a segurança do aeroporto e aplicativos de telefone até o caixa do supermercado. Esta semana, Karen atualizou seu telefone. Eu lhe disse que ela precisava fazer isso. O aparelho já tinha vários anos. Ela disse: meu telefone continua ligando sozinho. E o cara disse: bem, isso é porque você tem o reconhecimento facial configurado e ele vê seu rosto e liga. Ela nem sabia que isso estava acontecendo. Sempre que saímos do país, voltamos para cá. Karen e eu fazemos parte de algo chamado Entrada Global. Eu costumava ter minhas impressões digitais. Eu colocava minhas impressões digitais, o que nunca funcionou muito bem, porque minhas impressões digitais estavam todas desgastadas por causa dos anos em que eu trabalhava com lenha. Agora eles simplesmente dizem: por favor, tire seus óculos. E eles analisam sua íris, seu rosto ou ambos. Alguns mercados agora estão encontrando pessoas que são ladrões crônicos de lojas. Eles tiram suas fotos. Quando elas tentam voltar ao mercado, eles dizem: você não é bem-vindo aqui. Adeus. O que não parece ser uma coisa tão ruim. Portanto, como eu disse, toda essa tecnologia pode ser uma faca de 2 gumes. Mas o que sabemos é que a Bíblia nos diz que nos últimos dias, na verdade, mesmo agora, todos estão divididos em uma de 2 categorias. Jesus disse: se você não está comigo, você está contra mim. Cristo disse que há 2 caminhos. Você tem o caminho estreito e apertado que leva à salvação. Poucos a encontram porque poucos estão procurando por ela. E há também o amplo caminho para a destruição em que a maioria está. Deus os trouxe aqui porque os quer em seu reino, amigos. Amém. No início da Bíblia, ela nos fala sobre os 2 filhos, os 2 filhos originais de Adão e Eva, Caim e Abel. Ambos foram fazer uma oferta a Deus. Deus havia dito que, para que o pecado deles fosse perdoado, seria necessário o sangue de um cordeiro. Caim pensou: isso é muito confuso, não faz sentido para mim. Vou fazer do meu próprio jeito. E ele modificou a adoração para seguir suas próprias tradições. E Deus não aceitou sua oferta. O fogo desceu e aceitou a oferta de Abel. Nada desceu sobre a oferta de legumes e frutas, exceto moscas da fruta para Caim. E Abel disse: meu irmão, você precisa seguir o Senhor, seguir sua palavra. E ele se enfureceu, e os desobedientes, que adoravam da maneira errada, perseguiram e mataram aquele que adorava da maneira certa. Esse é o início da Bíblia. Vá até o fim da Bíblia. É a mesma história. Quem foi que crucificou Jesus? Seu próprio povo, que tinha a Bíblia, que dizia servir a Deus. Isso vai acontecer novamente nos últimos dias. Aqueles que o matarem, disse Jesus, pensarão que estão servindo a Deus. Vamos descobrir o que a Bíblia diz, amém? Pergunta número 1. Vamos direto ao nosso estudo desta noite. E a primeira pergunta é: quem está protegido durante as 7 últimas pragas? A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 7, versículo 3: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos o quê?
selado os servos do nosso Deus em suas testas. Todo mundo pensa, eu não quero a marca da besta, mas você precisa ter o selo de Deus. Nem toda marca na Bíblia é ruim. Algumas das marcas na testa são boas. Você se lembra de que para que os filhos de Israel fossem protegidos das pragas que caíram sobre o antigo Egito, eles sacrificaram um cordeiro e colocaram o sangue do cordeiro sobre a porta de sua casa. Seu corpo é um templo do Espírito Santo, portanto, ter a marca ou o selo de Deus em sua testa é algo positivo. Dê uma olhada comigo no livro de Ezequiel. Se vocês têm suas Bíblias, a lição não é sua, portanto precisam olhar. No capítulo 9 de Ezequiel, há algo que nos dá uma visão. Já lhes disse que a chave para entender o Apocalipse é que vocês precisam conhecer o Antigo Testamento. Ouça o que está escrito aqui. É uma visão que o profeta tem. E vou começar com o versículo 3,5. E ele chamou o homem vestido de linho que tinha ao seu lado o chifre de tinta do escritor. E o Senhor lhe disse, vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe um sinal na testa dos homens que suspiram e choram por causa das abominações. Eles estão tristes, estão sofrendo, estão orando por causa dos pecados que são cometidos nele, que estão acontecendo em Israel. Para todos os outros anjos, ele disse em meu ouvido, vão atrás dele pela cidade e matem. Não poupem seus olhos, nem tenham piedade. Matem completamente velhos e jovens, moças, crianças e mulheres, mas não se aproximem de ninguém que tenha a marca. E comecem pelo meu santuário. Lembre-se do que dissemos. O julgamento deve começar na casa de Deus. Portanto, a Bíblia é bem clara. Há um julgamento que ocorre, onde você está protegido por ter o selo de Deus. Agora, essas coisas são espirituais ou literais? Antes de mais nada, o que é o selo de Deus? Não precisamos adivinhar. É o Espírito Santo. Quantos concordam que todos os salvos têm o Espírito Santo? Quantos concordam que todos os que têm a marca da besta têm o espírito do demônio? Quero dizer, você já sabia disso, mas vamos dar uma olhada nos versículos. 2 Coríntios 1, 22, que nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como garantia. Quando você for lavado do seu pecado, sentirá o Espírito Santo entrando em sua vida e ele o guiará, o convencerá e o confortará. Você sabe que Deus está com você, que Ele está falando com você. Novamente, veja Efésios 1, 13. Tendo crido, vocês foram o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Amigos, Jesus disse que se vocês não nascerem da água, do batismo e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Precisamos ser selados com o Espírito Santo. Leia outro, Efésios 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram o quê? Selados para o dia da redenção, não vos entristeçais. O Espírito de Deus vai convencê-lo do pecado. Quando você peca, você entristece o Espírito. Portanto, você precisa ouvir a orientação do Espírito, e o Espírito sempre o incentivará a obedecer à palavra. Mas há algo mais. Quero dizer, não é apenas o Espírito do diabo e o Espírito de Deus. Nós já sabíamos disso. Há algo mais que Deus está nos dizendo. Número 2. O que é esse selo que os justos têm em suas testas? Você pode ler em Isaías sobre um selo. Isaías, aos 16 anos, atar o testemunho, fazer o quê? Selar o... O quê? Pensei que a lei fosse uma coisa ruim. Não, a lei é uma coisa boa. A nova aliança é a lei de Deus escrita em seu coração. A Bíblia diz que a lei é justa, santa e boa. A Bíblia diz que os mandamentos são mais doces do que o favo de mel. Não pense que a lei é sua inimiga. A lei salva. Vá viver em um país sem lei e você descobrirá o quanto aprecia a lei. Descubra o que acontece em uma cidade onde todos os sinais de trânsito param de funcionar. As coisas ficam sem lei. É o caos. Louve a Deus por sua lei. E você precisa da lei dele em sua vida. Amarrai o testemunho. Selai a lei entre os meus discípulos. Portanto, um selo normalmente tem 3 características. Em primeiro lugar, o selo descreve o cargo da autoridade. Ele vai dar o nome e o território. Por exemplo, na Bíblia, você encontra o selo de, digamos, Ciro, que é o nome dele. Rei, esse é o seu cargo. Pérsia,
esse é o seu território. E o rei Filipe, na Inglaterra, digamos Filipe, rei Inglaterra, você pode encontrar selos. Quando Dário colocou um selo no túmulo de Daniel, lembre-se, ele colocou a tumba lá e a selou com um selo do governo. Dizia Dário, você pode dizer das duas maneiras, Dário, Dário. Dario Rei, Medo-Persia. Quando Jesus foi colocado no túmulo, Pilatos selou a porta. Você sabe o que estava escrito? Pôncio Pilatos, seu nome. Governador, seu cargo, Judéia. Entendeu o ponto? Você encontrará 3 características em um selo típico. Certo. Em Êxodo, versículo 9, falando sobre a lei de Deus, diz: isto te servirá de sinal na tua mão e te servirá de memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. A lei do Senhor esteja em sua boca. Onde? Em sua mão e em sua mão dianteira. Vou repetir isso várias vezes para que as pessoas entendam. Amigos, não se trata de uma tatuagem, né? Na verdade, há algumas pessoas que têm Bíblias parafraseadas. Bíblias parafraseadas são perigosas, pois alguém tenta simplificar o inglês e se afasta do original, o que é muito imprudente. E algumas pessoas têm uma Bíblia parafraseada, e quando diz 6, 6, 6, diz... E ele faz com que todos façam uma tatuagem na mão direita ou na testa. Isso não está escrito no original. Portanto, é preciso ter cuidado. Quando diz na mão, significa aqui, em sua mente, em seu coração. Novamente, veja em Deuteronômio 11, versículo 18. Portanto, você guardará estas minhas palavras onde? Em seu coração. Agora deixe-me parar. Quando Deus diz que quer a palavra dele em nosso coração, ele quer que você faça uma incisão no peito e coloque passagens da Bíblia lá dentro? Ou é uma metáfora? É um símbolo, certo? Essas minhas palavras estarão em seu coração, em sua alma. Amarre-as como um sinal em sua mão. Elas serão colocadas entre seus olhos, em hebraico, significando a testa. Foi ali que a pedra atingiu Golias. A propósito, alguns de vocês conhecem a história de Jezabel. Jezabel era boa ou ruim? A rainha perversa perseguiu os profetas de Deus. Você sabe como ela morreu? Ela foi jogada da janela e devorada pelos cães. E quando Jeú disse, vão enterrá-la, eles voltaram e disseram, não sobrou nada, só o crânio e as mãos. Só o crânio e as mãos. A testa, a mão. Mas essa é a marca ruim. De novo. A testa é o que está entre nossos olhos. Ela fala para simbolizar nossos pensamentos. A mão é um símbolo de nossas ações. Vou lhe dar outro versículo. Esse é um dos versículos mais famosos, tanto para cristãos quanto para judeus. Deuteronômio, capítulo 6, em sua Bíblia. Quero que procurem por ele, Deuteronômio, capítulo 6. É chamado de o Grande Shema. E isso, creio eu, deixa tudo perfeitamente claro. Portanto, já lhe dei 2 exemplos. A propósito, Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos são repetidos. Esse é um sermão. Eles não tinham capítulos ou versículos. Depois que ele lhes dá os 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, ouça o que ele diz. Versículo 6, Deuteronômio capítulo 6, 6. E estas palavras que hoje lhes ordeno estarão em seus corações. Moisés disse, eu ordeno que vocês amem o Senhor e obedeçam a Ele. Você não pode obedecê-lo se não o amar. Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Ensine-as diligentemente a seus filhos. Amém? Vocês se perguntam por que há tantos crimes loucos hoje em dia. Os pais estão ensinando a lei de Deus a seus filhos? Ensinem-na diligentemente a seus filhos. Falem delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem para adorar à noite e quando se levantarem para adorar pela manhã. Ouçam, vocês as amarrarão como sinal em suas mãos. Elas estarão sem frontais entre seus olhos. Você as escreverá nas ombreiras de sua casa e nas portas. Os judeus levavam isso ao pé da letra, e os fariseus judeus pegavam pequenas passagens das Escrituras. Eles as enrolavam, colocavam-nas em uma caixinha, penduravam-nas na testa, o que chamavam de filactério, ou amarravam-nas. Você provavelmente já viu alguns dos judeus ortodoxos enrolando um pedaço de couro com um pequeno pedaço de pergaminho no pulso. Mas também dizia que deveria estar em seu coração. Era um símbolo. Não vai adiantar nada pendurá-lo na cabeça se ele não estiver em seu coração. Deus quer que pensemos em sua lei, que sejamos guiados por sua lei. Isso deve ser visto em nossas ações. Devemos meditar, ler o Salmo 1 a 19, sobre a lei do Senhor. Isso está fazendo sentido?
Então, se eu vou, você pode ir para casa depois dessa próxima declaração. Não, mas você pode. Você receberá o sermão. Se você não tiver a lei de Deus em sua cabeça, em sua mão e em seu coração, isso deve começar com o coração e depois estará na cabeça e na mão, certo? Você terá a marca da besta. Não é tão complicado assim. Mas há algo mais específico que você quer saber. Número 3. Qual dos 10 mandamentos contém os elementos de um selo? Um dos 10 mandamentos tem um título, um nome, tem o território e o cargo. Todas essas coisas estão nele. Veja o 4º mandamento. Porque em 6 dias, e você o tem bem aqui, pois em 6 dias quem? O Senhor, esse é o seu nome. Ele criou, Ele fez, Ele é o Criador. Esse é o seu ofício, os céus e a terra, o mar, esse é o seu território, é tudo, e tudo isso está nele. Eu já disse a vocês, amigos, que pensem nisso novamente. Essas são as palavras mais sagradas do mundo. Faladas pela voz de Deus, escritas por seu dedo, Ele as quer em nosso coração. Quando você pensa na Terra Santa, você pensa em Israel. Pense na Cidade Santa. Que cidade? Jerusalém. Você pensa no Monte Sagrado, que monte? O Monte Sião, o Monte Moriá. E o que foi construído nesse monte? O Templo Sagrado. E o que havia no Templo Sagrado? Bem, você tinha o lugar santo. E dentro do lugar santo você passava pelo véu, entrava em quê? O Santo dos Santos, chamado de Santíssimo, o santuário interior. E havia uma coisa no Santo dos Santos, o que era? A Arca Sagrada da Aliança. E na Arca Sagrada da Aliança o que havia? A Santa Lei de Deus. E na Santa Lei de Deus você encontra a palavra santo. Uma única vez, adivinhe onde está? Está no mais longo dos 10 mandamentos. Lembrem-se do dia do Senhor para santificá-lo, pois ele é um sinal. E Ele quer isso em nosso coração, amém? Esse mandamento faz diferença para Deus. Agora, todos os mandamentos são importantes, certo? Mas não perca esse mandamento, ele está no meio da lei e é o único mandamento que começa com a palavra lembrar. E ainda assim, há pastores que dizem ao seu povo que esse é o único mandamento que devemos esquecer. Há algo muito errado nisso se você for um cristão bíblico. Um selo contém o nome, o Senhor, o ofício, o Criador, Ele fez, o território, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Pergunta número 4. O que Deus deu como sinal especial de seu poder? Ele disse que isso também é um sinal. Ezequiel 20, versículo 12. Eu também lhes dei os meus sábados para serem o quê? Falando sobre um sinal especial do povo de Deus. Os meus sábados são um sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que santifica. Santificar significa que eu os santifico. Você encontra a palavra sábado, santo. Se você não quiser dedicar seu tempo a Deus, se não tiver um tempo santo, então você não é santo. A propósito, Deus disse que 1/10 do seu dinheiro é santo para o Senhor. Se você nunca dá a Deus nada do seu dinheiro, também não é santo. Um dia no julgamento você prestará contas de como gasta seu tempo e como gasta seu dinheiro. Todos nós temos influência sobre nosso tempo e nossos recursos. Deus nos permite usar 100%. Ele diz, se você acredita em mim, que 1/10 de seus recursos deve ser devolvido. Ele nos dá 100% do nosso tempo. Ele diz, se você acredita em mim, todo 7º dia é tempo abençoado comigo. Amém. É um sinal. Novamente, Ezequiel 20, santifique meus sabates, e isso será um sinal. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. É um sinal de que Ele é o nosso Criador. Mais uma vez você pode ler Êxodo 21, versículo 13. Certamente guardareis os meus sábados, porque isso será um sinal entre mim e vós. Sinal entre mim e vocês. A propósito, você notou 3 vezes esse sinal, sinal, sinal. A palavra sinal e símbolo em hebraico dizem a mesma coisa. É um símbolo, é um sinal, é um selo, é uma marca. A boa marca. Ter o nome de seu pai, o nome do pai deles. A propósito, os 144.000, não apenas em Apocalipse 7, mas também em Apocalipse 14, antes das mensagens dos 3 anjos, disseram, vi 144.000 com o nome do pai escrito na testa. Não é chamado de selo ali o nome do pai nesse mandamento. Ele diz, eu sou Jeová, eu sou o Criador de todas as coisas.
Os sábados são um sinal entre mim e vocês ao longo de suas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. É um sinal de que quantos precisam de santificação? Eu preciso. Ele nos ajuda a lembrar que nos criou, pois em 6 dias o Senhor fez e guardou o 7º dia. É um lembrete de sua capacidade criativa. Ele pode nos recriar. Amém. Precisamos de um coração novo. Desculpe-me, eu me antecipei. Número 5. O que a segunda besta de Apocalipse 13 força todos a receber? Resposta: ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e marcados, recebam o quê? Uma marca em sua mão direita ou em sua testa. Observe que não está escrito mão direita e testa. Pode ser uma ou outra. Se for na mão, isso significa que eles farão as obras da besta. Eles podem não acreditar nisso, mas não querem as consequências. Se estiver na testa, eles podem estar acreditando sinceramente. Portanto, vamos encarar os fatos. Nos últimos dias, alguns vão cooperar com a besta porque perceberão que precisam comprar ou vender. Não há outra maneira. Eles não acreditam nisso, mas estão fazendo as obras da besta. Estão fazendo o que a besta quer. Outros, eles realmente acreditam nisso. Eles acreditaram. Eles beberam o Kool-Aid, você poderia dizer. Número 6. Qual é a marca da besta? Bem, agora você sabe, nós identificamos que havia 2 coisas que encontramos em Apocalipse 12 e 13. Primeiro, você tem a Roma pagã. Uma das pessoas na rua tinha algo certo. Roma pagã, as primeiras 6 letras romanas somam 666. 1VX. Você vai passando por elas até chegar a C, é século, somando 666. Mas então, quando você chega a Roma papal, o título para o Papa, Vicarius Filii Dei, soma 666. Quando você o soma. Mostramos isso a vocês em outra noite. Se você não viu, vá até aquele estudo. Você o encontrará. Portanto, sabemos quem é a besta. Começou com a Roma pagã, transformou-se na Roma papal, tornou-se um poder perseguidor. E a outra besta em Apocalipse 13, que são os Estados Unidos. Nos últimos dias haverá uma consolidação, uma confederação de católicos, cristãos ortodoxos, protestantes, evangélicos, carismáticos, e por medo eles se unirão e criarão leis religiosas que entrarão em conflito com a lei de Deus. Eu me pergunto qual lei eles vão escolher. Não tem descanso nem de dia nem de noite os que... Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Então, notamos uma coisa. O povo de Deus tem descanso. Aqueles que adoram a besta não têm descanso. O sábado é um dia de descanso. Shabat significa cessar, descansar, e está associado a esse número infame. O homem foi criado no 6º dia. É como a adoração feita pelo homem. 6, 6, 6. A primeira vez que você encontra 7 3 vezes na Bíblia é no mandamento do sábado, e no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra que havia criado e feito, e no 7º dia Deus o abençoou, Deus o santificou, o 7º, 7, 7, lá, Gênesis capítulo 2, você pode ler isso. Agora essa é uma citação de um catecismo católico. Essas não são nossas palavras, são as palavras deles. Pergunta: qual é o dia de sábado? Resposta: o sábado é o dia do sábado. Bem, a próxima pergunta óbvia é: por que observamos o domingo em vez do sábado? Se você quiser ser um bom católico, pode fazer o catecismo. Alguns de vocês já fizeram isso antes, sabem o que quero dizer. Resposta: celebramos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade. Espere, quem fez isso? Jesus! Deus o Pai. Os apóstolos? A Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Outro ponto. Pergunta: você tem alguma outra maneira de provar que a Igreja Católica tem poder para instituir festivais ou preceitos? Eles estão dizendo que temos o poder de instituir, de criar festivais e preceitos. Que prova eles têm disso? Resposta: se ela não tivesse esse poder, não poderia ter feito isso. E todos os religiosos modernos concordam com ela. Bem, isso não é verdade. Não somos todos nós. Mas a maioria dos outros cristãos professos concorda. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o 7º dia da semana, para pegar um dia para o qual não há autoridade bíblica. Isso está em seus ensinamentos oficiais, como eles catequizam e ensinam todos os católicos fiéis. Eles dizem que não há nenhuma escritura,
nenhuma razão bíblica. É a autoridade da igreja que está acima da autoridade da Bíblia. A reforma protestante foi construída sobre, como disse Martinho Lutero, sola scriptura. Devemos seguir a palavra de Deus e não o que a igreja diz, porque a igreja é formada por pessoas e elas mudam com suas emoções, mudam de uma geração para outra, são inconstantes. Se eles seguem as tradições dos homens, mas nós devemos seguir a imutável palavra de Deus. Cristo disse que o homem sábio é aquele que constrói sobre a rocha. Essas palavras que eu disse, esse é o homem sábio, o tolo está construindo sobre a areia, as areias movediças das pressuposições e opiniões do homem. Isso é da Igreja Católica de St. Catherine, maio de 21, 1995, veja isso. Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez, aconteceu no 1º século, na verdade mais para o 3º século. O dia do sábado sagrado, o sábado, foi mudado do sábado para o domingo, não por nenhuma orientação registrada nas Escrituras, mas pelo senso de poder da igreja. As pessoas que acham que as Escrituras devem ser a única autoridade devem logicamente se tornar adventistas do 7º dia e guardar o sábado como o sábado. Amém? Muito obrigado. Nem sempre busco o endosso da Igreja Católica, mas aceito o que posso obter. Eles estão certos, eles estão dizendo, olhe, se você realmente quer seguir a Bíblia, você deve ser um adventista do 7º dia. Amém. Eu acredito nisso. E não são apenas eles, não tenho tempo para ler tudo para você. Faça uma anotação mental. sabbatruth.com é um dos sites mais populares sobre o sábado e nós endossamos totalmente o que você vai encontrar lá. Ele contém muitas informações históricas e é muito preciso. Ouça os comentários de teólogos de outras denominações sobre esse assunto. Billy Graham. É por isso que um dos 10 mandamentos diz que 6 dias você deve trabalhar e fazer todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus, Êxodo 29 e Tis. A palavra sábado vem da antiga palavra hebraica que significa cessar ou parar de fazer algo. É por isso que observamos melhor o sábado quando ele é usado tanto para descanso quanto para adoração. Nosso corpo precisa de descanso e é por isso que o Antigo Testamento decretou que durante 6 dias você deve trabalhar, mas no 7º dia você deve descansar. Mas nossa alma também precisa ser renovada e é por isso que o sábado deve ser um momento de adoração e instrução na obra de Deus. Jesus frequentava regularmente o culto no sábado. Ele fazia isso em um único dia da semana. Billy Graham não disse para não guardar o dia do Senhor. Ele acreditava nos 10 mandamentos. E isso foi escrito por um teólogo metodista. Temo que estejamos correndo o risco de esquecer o mandamento hoje. Mas quando fazemos isso, pagamos um preço tanto físico quanto espiritual. De fato, Deus nos ama. Ele quer nos abençoar, dando-nos descanso e restaurando nossas almas. Que isso seja verdade todas as semanas para você e todos os dias quando conhecermos Cristo. Eis um trecho de Dwight Moody, o famoso evangelista. O sábado era obrigatório no Éden. Ele está em vigor desde o Éden. Qual era o dia da semana no Éden? O 7º dia está em vigor desde então. O 4º mandamento começa com a palavra lembrar, mostrando que o sábado já existia quando Deus escreveu a lei nas tábuas de pedra no Monte Sinai. Como os homens podem alegar que esse único mandamento foi eliminado quando admitem que os outros 9 ainda são obrigatórios? Este é William Owen Carver, um teólogo metodista, em seu livro The Lord's Day, Our Day, O Dia do Senhor, Nosso Dia. Nunca houve qualquer mudança formal ou autoritária do sábado do 7º dia judaico para a observância do 1º dia cristão. A afirmação é do Dr. Edward T. Hiscox, autor do The Baptist Manual. Havia e há um mandamento para santificar o dia de sábado, mas esse dia de sábado não era o domingo. No entanto, será dito, e com alguma demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do 7º para o 1º dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Desejando ardentemente informações sobre o assunto, que estudei por muitos anos, pergunto: onde pode ser encontrado o registro de tal transação? Não no Novo Testamento, absolutamente não. Não há evidência bíblica para a mudança da instituição do sábado do 7º para o 1º dia da semana. John Wesley. Essa caligrafia de ordenanças, Nosso Senhor. E ele é claro, o fundador da Igreja Metodista. Esse escrito de ordenanças, Nosso Senhor apagou e tirou do caminho e pregou na cruz. Colossenses 2:14.
Mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e imposta pelos profetas não foi removida, pois a lei moral está em uma base totalmente diferente da lei cerimonial ou ritual. Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor para toda a humanidade em todas as épocas. E. Owen Havens, metodista, escreveu Pillars of the Truth, Pilares da Verdade, página 88. O sábado foi feito para o homem, não para os hebreus, mas para todos os homens. Aqui está Clovis G. Campbell, 10 Rules for Living, 10 regras para viver. E esses não são membros de minha igreja, são teólogos respeitados. A razão pela qual observamos o primeiro dia em vez do 7º dia não se baseia em nenhum mandamento positivo. Em vão se procurará nas Escrituras a autoridade para mudar do 7º dia para o primeiro. Os primeiros cristãos começaram a adorar no primeiro dia da semana porque Jesus ressuscitou dos mortos nesse dia. Pouco a pouco, esse dia de adoração se tornou também um dia de descanso, um feriado legal que ocorreu no ano de 2013. E isso ocorreu por ordem de Constantino, um imperador romano, e não por Jesus, pelas Escrituras ou pelos apóstolos. Portanto, faço a vocês a pergunta que Pedro fez ao Sinédrio: devemos obedecer a Deus ou ao homem? Devemos obedecer a Deus e não ao homem. Vocês podem dizer amém? Número 7. A marca da besta ou o selo de Deus é uma marca visível. Quero deixar isso bem claro. Diz o Senhor dos corações: porei a minha lei em seus corações e em suas mentes. E em seus corações e em suas mentes eu a escreverei. Não é uma tatuagem, não é um chip de computador. As pessoas pensavam que era o supercartão e os cartões de crédito, e todos os tipos de teorias têm circulado por aí há anos. A Bíblia diz: tudo o que sua mão encontrar para fazer, faça-o com sua força. Se eu lhe disser: alguém pode vir até aqui e me dar uma mão? Você virá até aqui, cortará sua mão e a jogará em mim. Ou você sabe que isso é uma figura de linguagem? Chamamos isso de trabalho manual humano em espanhol. É uma mão. Significa ajuda, significa ação. É isso que significa na mão. Eles vão fazer as obras da besta. Na mente. Você notou que o selo de Deus não está na mão, está apenas na mente. A marca da besta pode estar na mente ou na mão. Por que isso acontece? Porque não somos salvos como cristãos por nossas obras. Somos salvos pela fé. As obras começarão aqui no coração. Então você terá as obras. Não somos salvos pelas obras. O versículo diz: te servirá de sinal na tua mão e de memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Novamente, repetindo esse versículo. Observe em Isaías 59 como ele coloca os dois juntos. Suas obras são obras de iniquidade, e o ato de violência está em suas mãos. Comparação entre mãos e obras. Deixe a Bíblia interpretar a Bíblia. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, o desperdício e a destruição estão em seus caminhos, em suas mãos e em suas cabeças. Está falando de suas ações e de seus pensamentos. Entre seus olhos e em sua mão são símbolos consistentes em toda a Bíblia, que falam de suas ações e de suas crenças. Não pense que a marca da besta do selo de Deus será uma tatuagem ou um chip de computador ou algo do gênero. Amém. Como Jesus determina, se somos seus servos, a resposta: Jesus disse o quê? Se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Lembro-me de ter visto um adesivo de para-choque anos atrás que dizia: se você ama Jesus, buzine. Alguém já viu um adesivo como esse? Se você ama Jesus, buzine. Eu gostaria que isso fosse tudo, certo? Basta tocar a buzina. Eu amo Jesus. E então eu vi um adesivo de para-choque que alguém lançou. Dizia: se você ama Jesus, dê o dízimo. Qualquer um pode buzinar. Achei isso muito inteligente. Número 9. Alguém tem a marca da besta agora? Ou eu pulei uma das respostas? De alguma forma eu perdi os slides. O que está escrito? Em Romanos diz: não sabeis que, quando vos apresentais como servos de alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Eles vão colocar isso na versão editada. De alguma forma, isso saiu dos meus slides. Peço desculpas. Portanto, a quem quer que você obedeça, esse é o servo de quem você é. Se você obedece às leis da besta, a quem você serve? A besta. Se você obedecer às leis de Deus, você obedece a Deus. João diz que se dissermos que o amamos e não guardarmos os seus mandamentos, esta é a 1 João, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Muito claro. Número 9. Como Jesus determina se somos seus servos?
Ele disse: se vocês me amam, não é uma buzina. Guarde meus mandamentos, amém. Alguém tem o latido da besta agora? Não. Mas não há muitas pessoas que vão à igreja no domingo? Sim. Isso não significa que elas tenham a marca da besta. E algumas pessoas me disseram: você está dizendo que eu tenho a marca da besta porque vou à igreja no domingo. Eu disse: não. Você pode estar seguindo uma lei da besta, mas a marca da besta acontece quando se torna um problema que você não pode comprar ou vender. Você pode estar vivendo em desobediência, mas a marca da besta é diferente. A propósito, não poder comprar ou vender. Quantos de vocês fazem suas transações financeiras com um computador ou um cartão de crédito? Vamos lá, confessem. O restante de vocês provavelmente é traficante de drogas. Vocês estão usando dinheiro o tempo todo. Sim, todos nós usamos moeda digital, certo? Você já foi ao banco ou teve seu cartão recusado? Caramba, isso aconteceu comigo e tínhamos dinheiro no banco, mas o chip do meu cartão se desgastou ou algo assim. Acho que a Karen o usou demais e ele simplesmente se desgastou. E dizia declínio. Eles ficavam passando o cartão recusando. Tive que procurar, encontrar outro cartão e usá-lo. Quão fácil é controlar a compra e venda de pessoas agora? Em todo o mundo. Lembre-se de que, em Apocalipse, quando se fala em não comprar e vender, não se trata apenas de pessoas que vão ao supermercado. Está se referindo às nações que também compram e vendem. Você já ouviu falar de algo chamado sanções econômicas? Temos uma organização das Nações Unidas agora? E agora temos poderes e governos que dizem a outros governos que não faremos negócios com vocês? Você não pode comprar ou vender no mercado internacional a menos que coopere. Isso já está acontecendo dessa forma. Número 10. Quais são as duas coisas que o poder do anticristo pretende mudar? Ele pretende mudar o quê? Os tempos e as leis. Portanto, quando pensamos nesse poder da besta dos últimos dias, algumas coisas se destacam. Terá algo a ver com um tempo e uma lei. Agora, quando você analisa os 10 mandamentos, qual deles é tanto uma lei quanto um tempo? Aquele que o diabo está dizendo ao mundo cristão para esquecer. E se você for fazer isso, não faça no dia certo. Apenas não o faça da maneira que Deus disse. Você percebeu que os ensinamentos oficiais da Igreja Católica dizem que o Papa tem poder para mudar os tempos, revogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos ou os ensinamentos de Jesus. Acho que é uma blasfêmia pensar que um homem possa descartar os ensinamentos de Jesus. Eu lhe mostrei outro dia uma foto que tiramos dos 10 mandamentos em frente a uma igreja católica. E gostaria que mais igrejas colocassem os 10 mandamentos na frente, mas que os colocassem corretamente. E o mandamento sobre a idolatria está totalmente ausente. E para manter o número 10, eles dividiram o 10º mandamento sobre a cobiça em 2. Mas, mudança dos tempos e das leis. Número 11. Qual foi a crítica de Deus aos seus antigos pastores e sacerdotes? As coisas não mudaram. O que ele diz especificamente? Mas vocês se desviaram do caminho e fizeram com que muitos tropeçassem em quê? Na lei. Vocês não guardaram os meus caminhos, mas mostraram. Parcialidade na lei. Ora, será que o diabo precisa fazer com que violemos todas as leis? Você sabe que Tiago diz que quem violar uma lei é culpado de todas. Você não pode ir ao tribunal e dizer ao juiz: bem, eu sei que tenho consciência de que assassinei minha esposa, mas não dirijo acima do limite de velocidade. E quero que o senhor saiba que pago todas as minhas contas e acabei de quebrar esse pequeno mandamento. Ele vai dizer: ah, bem, isso não significa que você está bem agora. Não, você é culpado. E com a lei de Deus, você não recebe um desconto de 10%. Mesmo no Antigo Testamento disse que eles estavam mostrando parcialidade na lei. Eu fico com as partes que são convenientes, mas não as que são inconvenientes. Novamente, Oséias 4, versículo 6. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Bem, isso não parece justo. Destruir alguém porque não sabe. Continue lendo. Porque você rejeitou o conhecimento. Não é que eles não saibam, eles o rejeitaram. Elas decidem: não quero saber. Já tive pessoas que vieram a um seminário como este e disseram: Pastor Doug, gostaria de nunca ter vindo. Eu perguntei: por quê? Elas disseram: agora eu sei demais e não quero seguir a Deus. Eu disse: bem, eu oro para que você seja infeliz até se render.
Não quero que sejam felizes em seu caminho para a destruição. Você rejeitou o conhecimento. Além disso, eu o rejeitarei como sacerdote, porque você se esqueceu da lei do seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. Quantos de vocês querem que Deus abençoe seus filhos? Deixe-me dar-lhes uma promessa na Bíblia. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. É Deus falando: que o meu povo guardasse sempre todos os meus mandamentos, para que lhes fosse bem, a eles e a seus filhos depois deles. Você quer abençoar seus filhos? Obedeça aos mandamentos de Deus. Eles verão seu exemplo e ele os abençoará e protegerá. E quais são os mandamentos específicos que Deus repreende os líderes religiosos por violarem? Resposta: Ele diz que vocês desprezaram as minhas coisas santas e profanaram os meus sábados. Seus sacerdotes violaram minhas leis. Ezequiel 22, 26. Eles profanaram minhas coisas sagradas. Não fizeram distinção entre o santo e o profano. Esconderam seus olhos dos meus sábados, de modo que fui profanado entre eles. E eu tenho muitos amigos que são pastores líderes, pastores de televisão. Vocês reconheceriam seus nomes. Eles são amigos, eu os amo. Quando falamos sobre questões como essa, é como se eu dissesse: Doug, não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse assunto. E eles sabem que não tem as escrituras. Então eles não querem discutir isso. Eles esconderam seus olhos. Número 13. Qual é o pecado específico que Deus ordena que seus líderes denunciem? Isaías 58, versículo 1, clamar em alta voz. É isso que estamos fazendo aqui neste seminário. Estamos fazendo isso por meio da mídia em todo o mundo, dizendo à igreja: acorde, não poupem, não se retraiam, sejam honestos, levante sua voz como uma trombeta, conte ao meu povo suas transgressões. O que é transgressão? Quebrar a lei de Deus. Precisamos de um salvador do pecado. Se você não sabe o que é pecado, não vai querer um salvador, certo? Se você desviar o seu pé do sábado, de fazer o seu prazer no meu santo dia, ele é chamado de sábado do Senhor. Não é o sábado dos judeus. Ele diz meu santo dia e chama o sábado de deleite. Não é um fardo, é uma bênção, amigos. Ele abençoou o dia, ele não o amaldiçoou. Digam amém. Ele quer que você seja abençoado. Você chama o sábado de deleite, o santo do Senhor, honroso. Então você se deleitará no Senhor. Quantos querem deleitar-se? Você quer a vida abundante. Quando você decide aceitar Jesus e segui-lo totalmente, o que acontece, amigos? O que Jesus disse? Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas, para as suas almas. Jesus disse no grande convite: tomem sobre vocês o meu jugo. Há fardos na vida. Ele diz que meu fardo é leve. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam comigo. Sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O dia do Senhor é sobre descanso, amigos. Deus quer que você encontre esse descanso. Mas antes que você possa dizer não à marca da besta, você precisa dizer o quê? Sema Jesus. Aqueles que adoram a besta não têm descanso nem de dia nem de noite. Jesus veio a mim e eu lhe darei descanso. O Senhor quer que você venha a Ele. Os que estão aqui, os que estão assistindo, alguns de vocês entregaram parcialmente suas vidas ao Senhor, mas ainda não têm o descanso que estão procurando. Ainda estão perturbados. Têm religião suficiente para torná-los infelizes porque não disseram 100%. Senhor, eu sou teu. Eu sou seu. Você tem algo em sua vida que sabe que o está separando de Deus e ainda não o entregou. Ou talvez já tenha entregado e tenha voltado atrás, mas agora você pode fazer uma entrega completa. O Senhor quer quanto de seu coração? Todo o seu coração, toda a sua alma. É sobre isso que estamos cantando. Nós lhe demos um cartão de decisão e temos obreiros aqui neste momento. Eles vão distribuir. Esse é o nosso cartão de decisão final. Alguns estiveram lutando para decidir de que lado estão durante a semana, amigos. Há apenas 2 caminhos. Há apenas 2 caminhos. A vida e o bem e a bênção, a morte e o mal e a maldição. Você tem a marca da besta, você tem o selo de Deus, você tem o caminho da vida, você tem o caminho da vida e o caminho da destruição. Queremos incentivá-los a aceitar o estilo de vida de nossos amigos em casa. Você verá que pode baixar esse cartão, preenchê-lo e nos enviar sua resposta em prophecyodyssey.com. Esperamos que façam isso para os que estão aqui.
O cartão está em espanhol de um lado e em inglês do outro. Se você tem o dom de línguas, pode responder em ambos os lados. Preencha seu nome no cartão. Vou orar por você em apenas 1 minuto. Mas quero orar para que você tome sua decisão. Agora, aqui estão as perguntas que você encontrará em seu cartão. Você decidirá agora se mover sob a gloriosa bandeira da verdade do sábado e obedecer a Deus e encontrar esse descanso, Jesus, seu santificador e seu Criador? Pergunta número 1. Aceitei Jesus como meu Salvador e desejo seguir para onde Ele me conduzir. Isso tem a ver com Cristo. Trata-se de encontrar descanso em Cristo. Trata-se de aceitar o sangue de Jesus e ser rendido. Verifique se sim. Mesmo que você não saiba como vai fazer isso amanhã, tome uma decisão agora. Porque se você der um passo de fé, Deus se moverá em sua direção. Amém. Número 2. Eu escolho ter o selo de Deus em vez da marca da besta. Você acha que isso é óbvio, mas é algo que você pode escolher. Verifique agora, diga: quero o seu selo, quero o Espírito Santo em meu interior, quero sua lei em meu coração, e então você viverá isso em sua vida. Pode dizer amém? Número 3. Desejo guardar todos os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento que diz: lembre-se do dia de sábado. Pastor Doug, mas talvez eu tenha problemas com isso em minha família, em meu trabalho. Não se preocupe ainda com isso. Deus fará milagres e o ajudará a resolver isso. Mas decida-se agora a fazer a vontade de Deus e então veja o que Deus fará por você. Amém. Diga: Senhor, é a coisa certa. Não sei como vou resolver isso, mas sou seu servo. O Senhor terá de mover as montanhas. Ele moverá as montanhas. Você decide seguir a Deus e Ele quer salvá-lo. Ele o ajudará. Ele o ajudará. Última pergunta. Basta dizer: Senhor, tenho perguntas. Gostaria de estudar mais. Talvez alguém possa estudar comigo ou me visitar e ajudar. Ninguém vai assediá-lo, mas preencha suas informações. E depois que fizerem isso, queremos que passem seus cartões de volta para o meio. Vocês podem dizer amém? Louvado seja Deus. A propósito, quero agradecer a Jack e ao John. John esteve conosco há 25 anos e somos amigos há 40 anos. O pastor Ross e eu trabalhamos juntos há 20 anos. Quero agradecer a eles e a toda a nossa equipe de mídia pelo apoio. Vocês podem dizer amém? Todos que estão trabalhando juntos, certifiquem-se de agradecer aos líderes das crianças do Outback, nossos amigos que ainda estão assistindo pela TV. Você pode estar dizendo: gostaria de saber mais sobre isso ou perdi alguns estudos. Por favor, acessem o site. É prophecyodyssey.com. E se você aprecia programas como esse, pode fazer uma doação para apoiar a 3ABN, que está transmitindo esse programa em seu site amazingfacts.org. Uma doação para a Conferência da Grande Nova York seria muito apreciada. Eu sei, para que possamos continuar fazendo programas como esse. Amém.